Lembro a vocês que esta aula está sendo gravada e amanhã, no decorrer do dia, eu estarei já publicando ela no YouTube. Como sempre, estarei enviando um aviso previamente para vocês já ficarem sabendo da disponibilidade do vídeo, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, né, para começarmos esse conteúdo de fechamento de arquivo, hoje vamos trabalhar como se fosse um projeto real para um cliente real, ok? Então, vamos estar fazendo primeiramente um anúncio, que pode ser também um panfleto, um pôster, tanto faz. Um layout para um anúncio desse cliente, e vamos estar vendo todo do fechamento do arquivo desse anúncio, e posteriormente vamos criar um cartão de visita institucional para esse mesmo cliente para ver outros detalhes, né, de como fechar o arquivo com acabamentos especiais, ok? Então, para isso, vamos criar o nosso anúncio, né? Vai ser o formato de revista 21 por 28 centímetros. Então, vamos criar aqui o nosso arquivo para impressão, ok? Lembrando, já escolhem aqui a opção impressão, né? Vamos formatar aqui com centímetros. Vamos deixar a nossa página 21 por 28, que é o formato padrão para revista, ok? Feito isso, vamos especificar já as opções de sangria aqui, 0,5 centímetros, ok? Que é o padrão de sangria. Antigamente, alguns anos atrás, o pessoal utilizava 3 milímetros, né? 0,3 centímetros. Mas depois, já, digamos que isso padronizou-se no mundo inteiro, utilizar 5 milímetros, né? É melhor ter uma folga a mais na sangria do que menos, porque lembrem que a sangria é para quando você tem objetos que ultrapassam o limite da página, no sentido das bordas da página, né? E se você deixar esses elementos exatamente naquele limite, você corre o risco de que, na hora do refile com a guilhotina, né, você possa perder alguns elementos desse objeto e fiquem brancos negativos, né, que prejudicam a arte final, a impressão final do seu layout. Então, todo elemento que vai ultrapassar o limite da página, ele deve ser sangrado. Por isso que vamos utilizar aqui 0,5 centímetros, 5 milímetros de sangria. Observem que, como a gente já escolheu a opção de impressão, já o perfil de cor está especificado para o CMYK, né? E a resolução já vem com 300 ppi, ok? Então, vamos criar a nossa página. Então, já temos aqui a nossa página criada, ok? Tudo bem até aí? Então, o segundo ponto que eu sempre lembro, eu falei isso na primeira aula, falei isso na aula de cores e vou voltar a falar sobre o perfil de cores. É sumamente importante, né, vocês não esquecerem de já ter especificado, assignado o perfil de cores, né, para o seu programa. Exatamente. Então, só para relembrar, não custa nada, vocês vão em Edit, né, e confiram no Color Settings se o padrão europeu, né, o padrão europeu 3 está especificado, né? E vocês observem que aqui já vem o padrão RGB, esse aqui que é o padrão que já ele atualiza automaticamente para publicações digitais, né? E o padrão CMYK para publicações impressas. O Code Fograph 39 é o padrão ISO utilizado pelas máquinas brasileiras, ok? Porque a maioria das gráficas aqui compram o equipamento na Europa. Então, por esse motivo, nós devemos sincronizar, alinhar o nosso perfil de cores no programa com o perfil de saída dessas máquinas, correto? Então, feito isso, já a gente vai trabalhar certinho aqui para não correr o risco, né, de que as cores que a gente está trabalhando, né, saiam de maneira errada na impressão. Tudo bem? Então, vamos agora vamos inserir os ingredientes, né, os elementos que vão participar o nosso anúncio. Vamos trazer para cá os 3 arquivos que vocês salvaram, ok? Então, pode selecionar os 3, né? Observem que ele vai importar aqui o texto,
Aqui vem a imagem, a marca e o texto, ok? Então, já temos aqui os 3 elementos que vão participar do nosso layout. Tudo bem até aí? Então, vamos compor aqui o nosso layout. Cada um pode fazer do jeito que quiser. Uma coisa simples, só para a gente ter como referência para poder depois exportar, ok? Estão na pasta da aula remota de hoje. Né? Foi a primeira coisa que eu falei para salvar esses arquivos. Aqui, Angelina, ó. Aqui na pasta recursos de apoio, estão aqui esses três arquivos, ok? Então, feito isso, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa imagem sangrada, né? Eu vou sangrar ela aqui, vou utilizar na parte superior essa imagem, ok? Aqui, observem que já temos aqui o texto, né? Eu deixei para vocês um título. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse título aqui, eu vou colocar aqui em cima, né? Vou deixar os contatos para usar embaixo, como se fosse um rodapé. Então, vou cortar essa parte aqui. E vou deixar o texto, né? Só o texto aqui para poder compor, ok? Então, já tenho aqui os 3 textos que eu vou utilizar. Um título, um texto de apoio institucional e as informações de contato que eu vou colocar no rodapé, ok? Então, vamos formatar aqui, cada um faz o seu layout. Eu vou colocar aqui, normalmente sempre pensem, pessoal, o layout com uma hierarquia de informação, né? Eu sempre enfatizo isso para vocês. Pensem o que a pessoa tem que ler primeiro, né? Qual seria a sequência de leitura. Isso já vai dar para vocês um fluxo, né, de organização na sua página e, consequentemente, vai oferecer a vocês a importância de cada um desses elementos, para vocês estabelecerem uma hierarquia de pesos visuais. Então, o título é a primeira coisa que eu quero que a pessoa leia, ok? Então, digamos, é o primeiro elemento que vai chamar a atenção do meu leitor. Então, eu vou formatar ele aqui com uma fonte chamativa, né? Vou deixar em 3 linhas, né? Ok. Então, eu posso abrir aqui as cores, só para ter aqui. Vou fazer em 2 linhas, para que fique, né? E poder dar uma vida melhor, eu vou dar um diferencial, vou deixar em branco, ok? Para brincar um pouco com as cores da imagem, né? Que você vê que prevalece o azul, né? Vou pegar esse tom escuro aqui. Então, vou trabalhar com os tons da imagem, esse cinza escuro aqui e o branco também que prevalece aqui nos, nos vidros e na neve, ok? Então, vou deixar aqui o texto de apoio, né? Vou deixar ele bem arejado aqui no meio. Trabalhar com cinza 80%, né? Vou deixar aqui bem uma coisa bem simples, né? Posso trabalhar aqui com 2 parágrafos, né? Vou deixar só um parágrafo e aumentar um pouquinho o tamanho
e vou incorporar alguns elementos só para compor. E aí eu quero que vocês vão formatando esse layout de vocês, né? Não precisa ser igual ao meu, né? É só para a gente poder trabalhar aqui rapidamente, né? E depois vermos essa questão do fechamento. Vou pegar esse mesmo tom aqui. Observe que eu estou trabalhando com as cores do cliente, as cores da marca. Então, é importante, quando você trabalha uma publicação institucional, né, vocês que estão fazendo PI também, com identidade, utilizarem esses recursos da paleta do cliente para poder dar, né, esse universo cromático que envolve a marca e faz parte também das publicações. Okay? Então, eu poderia fazer um detalhe aqui, só para seguir o estilo da marca, por exemplo. Poderia pegar esse elemento aqui, fazer isso aqui só para dar um diferencial e seguir mais ou menos o estilo desse traçado da marca, né? Tudo bem? Então, observem que já tenho aqui o meu anúncio, né? Vou dar um destaque aqui no nome do cliente, que é sempre importante. Então, feito isso, já temos aqui o nosso anúncio. Eu vou salvar ele aqui na pasta da aula de hoje. Vou salvar como anúncio, né, para já ter salvo o arquivo aqui. Ok? Então, vou esperar vocês. Olá, Clarissa, tudo bem? Clarissa, entra no Blackboard e baixa lá em recursos de apoio os três arquivos que estão lá. O texto, a imagem e a logo, tá bom? E monta um anúncio com esses elementos em formato 21 por 28. Tá todo mundo aí? É muito importante isso, Angelina. Observem que é um anúncio simples que eu estou fazendo, né? E eu estou respeitando as leis da Gestalt, né? Da hierarquia e da importância do fluxo de informação, né? Eu quero que o leitor leia primeiro o título, né? Nós ocidentais lemos de cima, de esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, utilizando esse fluxo, eu organizei primeiro um título, que é a primeira coisa que o leitor vai, né, observar. Depois ele vai olhar para a imagem, logo em seguida ele vai descer para ler o texto de apoio e por último ele vai ver os contatos e o cliente, ok? Então esse é você vê que é uma maneira simples de organizar a nossa publicação, deixando muito claro as informações. Lembrem que eu sempre falo, um bom design não é um design bonito não, né? Design bonito é cosmética. Um bom design é aquele que se vale dos elementos da estética e dos princípios do design para deixar
que a informação chegue o mais rápida e clara possível, né? É claro que com impacto, de maneira agradável, ok? Como você quiser, Clarissa, não tem problema, né? Seria bom você fazer, porque hoje eu vou estar explicando toda a parte de fechamento de arquivos, né? E aí você vai ter todos os elementos para você deixar seu layout pronto para impressão, né? É uma coisa que não é só para vocês cumprirem o conteúdo dessa disciplina, mas é uma coisa que vai ficar para sempre para vocês, né? Até porque vocês vão ter que fazer isso nos próximos semestres, sobretudo no terceiro, que vocês vão trabalhar toda a parte de produção gráfica, né? Então já esse é um conteúdo que vocês vão ter adiantado aí para poder trabalhar com mais conforto no semestre que vem, ok? Senhor Roberto Coutinho Champagnat, seja bem-vindo. O senhor entrou com muito silêncio. Coutinho, basicamente, sem problema, basicamente baixa os 3 arquivos que estão na pasta recursos de apoio, ok? Está me escutando, Coutinho? Aí você baixa esses arquivos, cria um novo documento no Illustrator, formato 21 por 28, sangria de 5 milímetros, e com esses 3 elementos vamos montar aqui o nosso anúncio para poder fazer o fechamento do arquivo para impressão. Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Sim, pois não. Em relação, você criou o panfleto aí o fundo, o branco que você usou, você criou uma nova camada nele? Ou você Não, só usou... eu tô trabalhando numa camada só. Eu só coloquei esse retângulo branco aí e coloquei ele por trás dos elementos. Ah, tá, entendi. Né, porque eu vi o retângulo branco e o meu tá só com a sangria aqui. Eu falei, uai, o que eu tô fazendo errado? Ah, não. Mas agora entendi. Seria bom você preencher, né? Mas se quiser deixar transparente, não tem problema. Para os efeitos do PDF, vai ficar uma área branca, né? Entendi. Aí, a questão da sangria é sempre um negócio que eu tenho muita dúvida, né? Ele vai cortar onde está o preto, né? Ou é onde está o vermelho? Ele vai cortar exatamente no limite da página. Ah, entendi. Então, no caso, se eu pegar, por exemplo, essa página e eu arrastar ela e colocar no limite da página, ela vai ficar... Pode ser que dê erro, né? Se você fizer isso aqui, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, e deixar exatamente no limite da página, né? Assim, ok? Dessa forma, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai exportar seu arquivo, você vai ver que quando a gente exporta o PDF, vai ter as marcações, né? E uma dessas marcações são as linhas de corte. As linhas de corte, elas vão especificar exatamente o limite da página, né? E a guilhotina vai cortar nesse ponto aí. O que acontece? Vamos supor que você vai imprimir 5.000 exemplares desse anúncio, não? Desse panfleto, desse cartazinho, o que for, um flyer. Quando o cara já terminou de imprimir, ele vai pegar essa pilha, né? Vai pegar várias pilhas, dependendo da altura da guilhotina. Vai pegar uma pilha aí com 100, 200, 300 panfletos desses e vai levar para fazer o refile, né? Que seria cortar exatamente
o que sobra, o que está especificado na sangria, e deixar exatamente o formato, no caso aqui, 21 por 28. Beleza? O que acontece? Por muito precisa que seja essa guilhotina, como a imagem ela está exatamente no limite aqui da página, você corre o risco de que o corte nem todos vai ser preciso, né? E o que vai acontecer? Como a imagem está exatamente naquele limite, em alguns ou em muitos dos seus exemplares, a guilhotina não vai cortar exatamente naquela linha. E o que vai acontecer? Vão aparecer espaços brancos ao lado da imagem. Ok? Para evitar, Ok, evitar isso, você faz isso aqui. O que acontece? Não importa se a guilhotina corta um pouquinho mais para fora ou mais para dentro. A imagem vai ficar exatamente no limite da sua página. Correto? Só em gráficas muito picaretas, só em gráficas muito picaretas, né? Alguns birôs desde bem picareta, que os caras fazem um trabalho muito mal feito, mesmo com sangria, os caras fazem errado e cortam errado. Mas, assim, uma gráfica grande, gráfica séria que se respeite, dificilmente, se seu arquivo está bem fechado, né, se está bem sangrado, você pode esquecer, não vai ter erro no refile, ok? ok, entendi. Isso, Coutinho, 5 milímetros de sangria. Tudo bem? Vou esperar aqui rapidinho, pessoal. Vamos ter um pouco de paciência, porque somos poucos, né? Vamos esperar que a Clarissa e o, e o Roberto. Isso, Clarissa, sim. E o Roberto façam o layout aí rapidinho. Não precisa ser igual ao meu, tá? É só colocar os elementos. Deixem a imagem sangrada de propósito. Eu deixei, vocês viram que eu deixei todos os elementos sangrados aqui, né? De fundo. Esses três elementos, tanto a imagem, a tarja e o rodapé aqui também, né? Propositalmente sangrado para vocês entenderem depois a especificação na hora da exportação, ok? Então vou esperar aí vocês rapidinho. Vocês me avisam aí, pessoal, para poder continuar. Sim, É para pode falar. copiar o que está aí na sua tela? Não, não precisa. Se quiser fazer igual ao meu, mas para não demorar, é só colocar cria um layout qualquer aí seu, mais ou menos tendo essa mesma hierarquia, assim, o título, o texto e os contatos embaixo, ok? Se quiser fazer igual, não tem problema. O que interessa é a gente aprender o recurso hoje. Já que somos poucos, né? Somos 6. É raro que o Marlinson não entrou, né? Ele me falou no fórum lá. Falei com ele no fórum. Fórum que ninguém está aproveitando, ninguém está escrevendo. Uma pena. Não, mas ele está trabalhando muito, está trabalhando muito bem. Ele me deu um feedback no fórum sobre as aulas, muito legal. Então, pessoal, só voltando aqui a conceitos gerais, né, que tem a ver não só com o layout, mas tem a ver com o que vocês estão desenvolvendo no PI, né? Lembrem sempre, conceitos básicos para quando você trabalha com design institucional, né? Tentem sempre respeitar as cores, né, da paleta da marca. Isso ajuda muito, porque dessa forma você mantém aquele universo cromático da empresa, ok? Obrigado, Álvaro. Obrigado.
Então, observem que eu fiz uma coisa super simples, né? Eu só usei as cores, né? Basicamente, os tons que estão na marca desse cliente, né? Que seria o azul e as nuances de cinza, ok? É, então, o que está acontecendo? Tá todo mundo aí? Então, sempre pense, vocês vão trabalhar um design institucional, utilizem poucos recursos, né? Fiquem atrelados à marca, ela que manda, a identidade é a que, digamos, nos guia quando a gente vai fazer uma publicação institucional, né? E qualquer tipo de comunicação a respeito da empresa, da instituição, do órgão, né? Então, você vê que eu trabalhei aqui uma gama bem simples, sempre relacionada à marca do cliente, para gerar, basicamente, uma harmonia, né, dentro da minha página e que a informação chegue bem rápida e clara ao leitor. Então, já está todo mundo aí com o nosso layout? Beleza. Então, pessoal, no caso do Illustrator, a opção de PDF, que é digamos, o formato padrão mundial para fechamento de arquivos, no caso do Illustrator, ele não tem a opção de exportar PDF, sim salvar como PDF. Então, já temos aqui o nosso layout. Observem que é importante vocês conferirem, antes de mais nada, já conferimos o perfil de cores, vocês abrirem aqui né, e observem que aqueles, né, objetos que vocês estão trabalhando estão dentro do perfil CMYK, né? Vocês veem que eu estou trabalhando na escala aqui do preto, 80%. Aqui eu estou trabalhando com branco, aqui com, né? Se eu quero aqui, esse tom é aquele da imagem, então é um tom misturado. Então, confiram que está tudo em CMYK, né? É muito importante. A outra coisa, né? E não temos aqui esse exemplo, mas eu vou lembrar, já falei sobre isso, é quando vocês vão utilizar o preto, né? O preto chapado em alguma área grande do seu layout. Então, por exemplo, se essa tarja aqui embaixo fosse preta, né? Quando você escolhe aqui o preto, observem que para nós, visualmente, aparece preto 100%. O que acontece? Como, quando esse layout vai para a impressão, né? Mesmo que você olhe aqui na tela, esse preto 100%, ele não vai sair 100% preto na impressão, vai sair desbotado, um cinza desbotado. Por quê? Porque estamos trabalhando com 4 cores, né? E mesmo eu deixando em zero o ciano, o magenta e o amarelo, e deixando no máximo aqui 100% preto, essa área é muito grande de preto, né? E ela não vai sair 100% preta. Então, o que a gente faz quando tem essa situação? Vocês calçam o preto, é o chamado preto calçado, com ciano. Normalmente, o pessoal utiliza de 20% a 30% de ciano. Então, poderia colocar aqui 20 ou 30. Eu normalmente uso 30 também, né? Que aparentemente, para o nosso olhar, não faz diferença, mas quando a máquina imprime, né, com esse pouco de ciano em cima do preto, por causa da superposição de cores, ele vai deixar o preto exatamente 100%. Ok? Então, sempre lembrem disso. Quando você tem uma área muito grande de preto, calçar o preto com 20 ou 30% de ciano. Ok? Então, vou voltar aqui a minha cor. Tudo bem até aí?
Ok. Outra coisa importante, pessoal, é a imagem, né? A imagem que a gente está importando aqui, é claro, como imagem que a gente pegou da internet, mas normalmente eu já deixo essa imagem. A minha tela está sumindo? Tá tudo bem aí? Ah, eu acho que é problema da sua conexão, Clarissa. Que aqui tá funcionando normalmente, ok? Ok. Bom, outro detalhe importante, pessoal, é a imagem que vocês vão trabalhar. No caso, eu sempre recomendo trabalhar com o formato TIFF CMYK 300 ppi, ok? Então, formato padrão para impressão. Você poderia utilizar um PSD do próprio Photoshop. Tem gente que deixa em JPEG. O que acontece? O JPEG, pessoal, é um formato que já vem compactado, né? Ele é um formato que comprime as informações matemáticas do pixel para você ter uma imagem boa na tela, mas e com baixo peso no arquivo. O que acontece? O JPEG, quando você olha para ele é muito legal, né? Na tela você consegue enxergar ele perfeitamente, mas não, como ele é um formato comprimido de imagem, ele tira a qualidade, né? Na profundidade dos pixels, na informação matemática das cores, ok? Então, isso conspira um pouco com quando você vai trabalhar com imagem de impressão. Sim, pode falar, João. Você tem microfone, João? Não. O calçado com ciano é somente para o preto 100% numa área grande. Vamos supor, você quer preencher o fundo, fazer uma tarja. Se for cinza, ó, você vai usar o cinza, o preto, né? Então, você coloca preto e utiliza aqui a variação do preto, né? Esse é o cinza. Se você deixar com outras cores, mesmo que você consiga ver um cinza na tela, vai sair esverdeado na impressão. Por quê? Porque ele vai estar misturado, ele não é um preto que está sendo, digamos, rebaixado, né? Aqui eu estou usando preto nas suas nuances de cinza, ok? Então, se você quer um cinza, utiliza essa opção aqui. Porque se você misturar com outras cores, você vai ver um cinza na tela, mas vai sair totalmente esverdeado na impressão. Ok? Beleza. Então, por exemplo, eu quero usar esse cinza que está aqui do cliente, ó. Você vê que não é um cinza, né? Então, o que eu faço? Eu deixo aqui e coloco, né? E claro que eu estou respeitando a marca do cliente, mas aqui eu vou trabalhar 90% de preto para deixar, ok? Mas eu tinha usado essa cor aqui para poder, né, fazer um link melhor visualmente, né? Mas lembrem sempre, o cinza tem que ser o preto nas nuances da escala dele, ok? Tudo bem? Beleza. Então vamos já exportar o nosso anúncio para impressão. Para isso, vamos aqui em File. Primeiro vamos salvar ele, né? Salvar já o nosso projeto do Illustrator. Observem sempre, pessoal, que na aba do arquivo, ao lado do nome, sempre que apareça um asterisco, significa que o arquivo ainda não foi salvo, ok? Então, sempre reparem aqui em cima na aba onde tem o nome do arquivo. Se ao lado tem um asterisco, significa que a última operação não foi salva, ok? Então, já salvamos, agora vou salvar uma cópia, ok? Vou salvar uma cópia. Vou deixar aqui mesmo nessa pasta e vou escolher aqui o formato PDF, ok?
Tudo bem? Vou colocar aqui anúncio final, né? Vai ser o arquivo que vai para impressão. Observem que aqui o Illustrator, ele oferece as opções, caso eu tenha várias pranchas, né? Vocês podem ter aqui, não sei, vamos supor que você está fazendo a papelaria e vocês têm aquela opção com várias pranchas que eu ensinei para vocês. Vocês podem escolher aqui todas as pranchas ou escolher aqui em Range quais são as páginas que você quer exportar, né? Se você quer sequencial, você pode colocar as páginas separadas por vírgulas. Então, eu poderia escolher aqui 1,3, 1,5, se eu gostaria de imprimir essas páginas em específico. Se eu quero imprimir todas, né, é só escolher aqui ou que ele vai imprimir, ok? Então, vamos clicar aqui em salvar e vai abrir essa janela aqui. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver com clareza, ok? Tudo bem até aí? Ok. Então, vamos ver no detalhe essa janela aqui. Primeiramente, observem aqui nos presets que temos, né? Vocês vão ter basicamente essa primeira lista até aqui. Observem que eu já tenho os meus aqui que eu criei, eu vou ensinar para vocês como criar, né? Mas basicamente eu vou explicar para vocês esses 6 que são os que vêm por padrão, esses 7 na verdade, né? Porque o primeiro é o Illustrator Default, que são os pré-determinados que já vêm com o programa. Observem que quando você escolhe aqui a opção pré-determinada de PDF, aqui na descrição, o próprio programa já fala para vocês o que esse formato, né, essa modalidade do formato PDF faz. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu escolho a modalidade Illustrator padrão, né, você vê que ele fala assim, escolha essa configuração por padrão quando você vai salvar um arquivo Illustrator, né, como um documento PDF. Né? Use essa configuração quando você tem planejado editar o arquivo posteriormente, como se fosse um Illustrator. Essa variante aqui, pessoal, é importante, porque às vezes a pessoa, vamos supor que a pessoa tenha o Illustrator, ou alguém você quer encaminhar esse arquivo, mas você não quer mandar o arquivo Illustrator, você pode mandar o arquivo PDF nesse formato que a pessoa vai conseguir abrir no Illustrator normalmente e vai conseguir acessar todos os objetos, todos os elementos do seu layout dentro do próprio Illustrator. Então, o formato PDF tem essa vantagem, você pode abrir ele dentro do Illustrator e conseguir mexer e alterar algumas coisas, ok? Então, se esse formato do Illustrator, observem aqui na compressão, ele vem tudo zipado, né? Em um formato que respeita todos os parâmetros originais do arquivo Illustrator, mas não é um formato ainda para impressão, ok? Depois temos aqui o High Quality Print, né? Observe que quando a gente escolhe essa opção, ele fala assim, utilize essas configurações de documentos PDF para impressões de qualidade, né? Em desktop printer, significa para você utilizar, por exemplo, numa impressão em casa, uma impressão a laser, uma impressora a jato de tinta que você tem em casa. Essa aqui é uma opção boa, né, que você pode exportar o seu PDF, e ainda ele também especifica que são documentos que vão ser abertos dentro do Acrobat Reader, né, a partir da versão 5 ou posterior. Né? Então, esse High Quality Print é bom para quando você quer mandar para alguém imprimir em casa, né, um documento, um layout, o próprio cliente, se ele te pede que te mande um arquivo com uma qualidade razoável para ele fazer um teste na empresa, então essa aqui é uma opção boa. Né? Observem que na compressão ele está em 300 ppi, né? Então, aqui o que vai em alta resolução, mas ainda não tem a qualidade de todos os elementos que são precisos dentro de um arquivo fechado para gráfica, ok? Depois, vamos deixar esses 3 para o final, os PDFX, vamos ver esses 2 aqui. O Press Quality, ele parece bastante com esse High Quality, né? Você vê que ele tem praticamente a mesma configuração, só que aqui, esse aqui tem um pouquinho mais de qualidade do que High Quality. Esse aqui você pode mandar, por exemplo, para um birô, para uma gráfica rápida, né?
é um arquivo que aceita bem todas as qualidades do arquivo, né, respeitando todos os seus atributos. E depois temos aqui o Small File Size, que esse aqui é utilizado quando você vai gerar um arquivo em baixa resolução, com um peso de arquivo bem leve, para você veicular na internet, né? Então, já o próprio nome do preset está falando, smallest, quer dizer, o menor arquivo possível, né? O tamanho menor, né? Para você veicular, né? Você vê que para ser visualizado na tela, para enviar por e-mail, ou para ser veiculado na internet. Então, essa aqui é a opção para quando você quer mandar. Eu utilizo muito essa opção quando vou enviar para o cliente aprovar, né? Um preview. Basicamente, eu vou fazer um preview para ele ver, conferir se está tudo certo, né? E depois utilizo também essa opção para deixar já uma opção para web em baixa. Observem que a compressão dele é 100 ppi, né? Então, é uma resolução bem leve, bem baixa, tranquila para você conseguir ver na tela, né? Mas não tem a qualidade para impressão, ok? Angelina, de Photoshop vamos ter que esperar, tá bom? Aí eu posso te explicar depois para a gente não ter que perder o nosso ritmo aqui do Illustrator, ok? Depois eu te explico essa parte, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Agora sim. Beleza. Então, observem que aqui temos 3 formatos de PDF chamado PDF-X, né? Esses PDF-X são os formatos padrões criados pela própria Adobe e que foram assumidos no mundo inteiro como padrão ISO para fechamento de arquivos de impressão. Então, qualquer um desses 3 que vocês usarem vai funcionar exatamente. As especificações de cada um, assim no detalhe, são coisas de uma transparência, um efeitinho, alguma coisa, né? Se vocês querem ver no detalhe essa parte mais técnica, no manual do Illustrator que eu disponibilizei no Black, na parte de fechamento de exportação de PDF, vocês têm lá a explicação detalhada de cada um. Mas os 3 basicamente podem funcionar igual, da mesma forma. Foram feitos, vocês veem, em anos diferentes. Esse aqui foi o primeiro, 2002, 2008, né, para fazer algumas melhorias. Normalmente, todo mundo que eu conheço utiliza esse primeiro, mas eu já usei os 3 e funcionam perfeitamente. Pode ser que em algum momento, um ou outro ofereça algum tipo de diferença, por exemplo, na questão das fontes, de embutir as fontes, ou um determinado efeito de superposição. Mas aí vocês podem fazer os testes para vocês verem depois e vocês vão ver que não tem diferença nenhuma. Então, quando a gente escolhe aqui o PDF X1A, observem que aqui já ele descreve para vocês, né? Utilize essa configuração de documentos quando você vai utilizar eles para, né, para arquivos que vão ser de impressão intercambiável, né? O padrão ISO, né, estándar é o padrão ISO para arquivos com conteúdo intercambiáveis de impressão, né? Observem que, para mais informação, né, da compilação de documentos PDF com PDF-X, por favor, utilize a guia do Acrobat, que foi o que eu recomendei vocês fazerem, né? Entrem no manual, lá tem toda a explicação detalhada de cada um. Então, já escolhemos aqui o nosso preset para impressão, né? Vamos deixar habilitada essa opção aqui, ver o PDF após a exportação. O que vai acontecer? Quando o Illustrator exporte o nosso arquivo, ele vai chamar o programa que, por padrão, visualiza o PDF no computador de vocês e vai gerar uma visualização para vocês conferirem se está tudo certo. Ok? Então, vamos aqui nas opções laterais, né? Observe que aqui já na compressão ele está 300 ppi para imagens coloridas, né? 300 ppi para imagens que vão em escala de cinza, né? E 1200 para imagem
monocromáticas, né? Então, isso aqui já está, por padrão, configurado, vocês não precisam mexer em nada aqui. Depois eu vou dar uma dica para quando vocês têm que fazer documentos uma escala que o Illustrator não permite, né? E vocês vão ter que trabalhar numa escala menor, aí sim vocês podem manualmente mexer aqui na resolução do arquivo, ok? Vamos clicar aqui nas marcas e sangria, ok? Tá todo mundo aí? Beleza. Observem que aqui temos várias opções de marcações. Se vocês não querem ter problemas nenhum, é só escolher todas, né? Eu vou escolher todas para a gente entender o que significa, né? Primeiro, trim marks. Essas são as marcas de corte. São aquelas marcas que eu explicava para a Angelina, que vão definir as marcas de corte que delimitam a página, o formato específico da página, ok? Depois vem as marcas de registro. O que é isso? São marcas que vão posicionadas no centro, em cada um dos eixos da página, tanto no eixo Y quanto no eixo X, no meio de cada um desses eixos, em formato de círculo, com uma cruz no meio, especificando o registro da página. O que é o registro da página? Lembrem que essa impressão ela vai ser feita em 4 cores. Significa que na gráfica vão ser geradas 4 pranchas, uma para cada cor, certo? Uma prancha para o ciano, uma prancha para o magenta, uma prancha para o amarelo e uma prancha para o preto. E a superposição dessas 4 cores é que vai gerar a imagem final. Se essas 4 pranchas não estiverem exatamente superpostas, né, no lugar certo, uma da outra, significa que você vai ter uma impressão fora de registro. Isso acontece muito, por exemplo, nas máquinas rotativas, né, de impressão de jornal, que o papel vai a uma velocidade absurda, né, seguindo os rolamentos de uma guia de impressão. E a essa velocidade é muito difícil realmente você fazer o casamento das cores, e por isso que às vezes você se enxerga no jornal fotos que têm uma defasagem entre o amarelo e o magenta, por exemplo. Então dá para ver às vezes no perfil de uma foto, né? Mas na impressão, digamos, de máquina plana, de máquina offset, é muito difícil você ter hoje em dia uma impressão fora de registro, a não ser uma gráfica onde o pessoal seja muito picareta, né, pouco cuidadoso, mas gráfica de respeito, gráfica séria, com certeza você não vai ter esse problema, ok? Então é para isso que servem essas marcas de registro e a gente vai ver isso depois no PDF final, mais especificamente. O color bar são umas barras de cores. Essa aqui é uma opção que vocês podem prescindir dela, não vai fazer a menor diferença, mas eu vou explicar em que consiste. Esse color bar é uma barrinha de cores que às vezes aparece na lateral esquerda ou direita, na vertical, horizontal, com uma especificação de cores, de amostras de cores puras para o operário da gráfica ter uma referência, né, para poder calibrar melhor a saída das cores de impressão, beleza? E o Page Information nada mais é do que o nome do arquivo que vocês deram ao arquivo Illustrator, vai sair na parte inferior do PDF, né, o nome do arquivo com o horário que foi fechado. E uma coisa muito importante é esse momento aqui, que são as sangrias. Observem que ele já oferece a opção de usar o documento, as configurações do documento. Se vocês clicam aqui, observem que ele já assumiu a sangria que a gente criou, que a gente configurou inicialmente no nosso documento de 5 milímetros. Então, aqui já está configurado o nosso arquivo para impressão. Uma coisa que muitas vezes o pessoal faz é mexer aqui no offset, que nada mais é do que um espaço que vai da marca de corte para o formato final, né, da página que vocês vão gerar. Lembrem que a gente está trabalhando aqui o formato 21 por 28, mas o PDF em si, ele vai ser maior, porque ele tem que ocupar todas as informações das marcações. Então, esse offset é digamos, uma área a mais que você coloca de branco ao redor das linhas de corte. Eu normalmente coloco o mesmo 0,5, que é o mesmo da sangria.
Então, digamos, são 5 milímetros a mais, fora todas as marcações que vocês colocaram. Aqui em Output, observem que isso aqui é muito importante. Na saída, observem como aqui ele já está configurado, né? Respeitando, vou aumentar aqui porque isso aqui é muito importante. Observem como ele já está respeitando. Quando eu escolhi aqui o PDF X1, ele já está respeitando o perfil de cores que a gente especificou no nosso documento. Então, está tudo certo. O destino, né, é o Code Photograph 39. Observem que a conversão de cores, ele vai converter para o destino, que é esse aqui, preservando todas as informações, né, dos elementos que vocês diagramaram na página. E aqui, ó, tá vendo? Também ele já especifica uma vez mais que esse aqui vai ser o perfil certo de cor que vai ser utilizado na saída de impressão, ok? Aqui em Advanced, não precisa mexer, isso aqui já está em automático. E no sumário, aqui no final, aqui em Security, se vocês querem utilizar né, para você colocar uma senha para proteger o arquivo, no caso do PDF-X, você vê que ele está desabilitado, isso se utiliza mais para arquivos que vão ser veiculados na internet, para evitar que alguém consiga copiar alguma informação, né, ou violar alguma informação, se utiliza muito esse recurso de você colocar uma senha para a pessoa poder tanto abrir o documento quanto imprimir, né, ou copiar alguma informação. E no sumário, vocês têm todas as informações referentes ao arquivo, né, o PDF-X que foi escolhido, né, aqui tem, você vê, aqui tem toda a informação se tem alguma coisa errada, né, a compressão, já está tudo aqui, né, as marcações. Então, aqui vocês podem fazer uma varredura final, né, você vê a saída, ele já especifica aqui o perfil de cores, né. Caso tiver algum erro, por exemplo, de cores, de fonte, o próprio programa, às vezes, avisa vocês, senão o próprio operário da gráfica vai ligar para vocês para falar, ó, tem uma imagem que está em baixa resolução, tem uma imagem que está em RGB, tem uma fonte faltando, né? Mas dificilmente, se vocês utilizam os PDF-X, vocês vão ter esse problema. O PDF-X é um formato que já, primeiro, ele já salva todas as fontes do seu layout embutidas no próprio PDF, né? Você não precisa enviar as fontes por separado. Ele salva todos os tipos de efeitos, transparências, modos de mesclagem, né? Todos os recursos que você tem no Illustrator, o PDF-X, ele assume. Caso vocês tenham problema com uma fonte protegida por direitos autorais, direitos comerciais, digamos, uma fonte que você tem que pagar, o próprio Adobe Acrobat, né, vai avisar vocês, né, na hora da exportação do arquivo, se essa fonte pode ou não ser exportada. Então, é só para lembrar a vocês que pode acontecer com vocês que, em algum caso, né, o PDF não seja exportado 100% por causa de que uma fonte está protegida por direitos comerciais, ok? Então, feito isso, vamos... eu vou dar outra dica aqui. Caso vocês queiram salvar esse preset, né, para que toda vez que você vai exportar o seu documento, não ter que escolher todas as formatações, vocês podem aqui, nesse botãozinho, né, salvar o preset de vocês, né, com o nome, gráfica, né, impressão final, o que vocês querem. Eu não vou salvar porque eu já tenho o meu aqui, tá vendo? Gráfica. Então, quando eu escolho gráfica, ele já vai automaticamente assumir todas as configurações de marcação, de perfil de cores, ok? De sangria, já está tudo nesse preset. Então, aí eu não tenho que reconfigurar toda vez que eu vou exportar o meu arquivo. Feito isso, é só salvar aqui. Ele vai exportar e vai chamar o programa que vocês têm por padrão. No caso aqui eu não tenho o Acrobat, eu estou usando o próprio navegador para visualizar. Observem que já temos aqui, vou deixar aqui em... Okay? Já temos aqui o nosso arquivo pronto para impressão. Observem que, só para mostrar para vocês aqui,
Aqui, essas aqui são as marcas de corte, o Trim Marks. Essa que tem um circulinho são as marcas de registro, ok? Esses aqui, essas barrinhas de cores são as color bars, que são barrinhas de cores como amostras de cores puras para o operário conferir, né? E aqui embaixo, observe, vou dar um aqui, né? Observe que tem também, né, aqui em cima a informação do arquivo, né? Marcas de corte e marcas de registro, ok? Então, esse arquivo já está pronto para impressão. Observem aqui, Angelina, só relembrando o que você perguntou anteriormente, nas marcas de corte, observa como tem essa sobra aqui, né? De 5 milímetros para cima, 5 milímetros para as laterais. Tudo isso, quando a guilhotina cortar, vai cortar exatamente nesse ponto. Então, a minha imagem ela vai ficar perfeitamente alinhada na borda da página. Ok? Beleza? Então, vou fechar esse aqui e vamos voltar aqui para o nosso... Né? Se vocês querem, por exemplo, esse aqui é o arquivo que fechamos para impressão. Vamos supor que você, antes disso, você queria enviar para o seu cliente. Vamos de novo aqui, ó. A gente faz de novo uma opção aqui, só quem baixa a resolução. Vamos supor que já finalizamos o nosso arquivo e o cliente pediu tanto o arquivo de impressão quanto um arquivo em baixa para poder ele veicular e distribuir para os seus parceiros. Então, a gente vai exportar novamente o nosso anúncio, só que dessa vez eu vou colocar anúncio final web, né? Porque é o anúncio que vai ser para veicular na internet. Então, vou salvar aqui essa opção e vou escolher Small File Size, né? Então, aqui deixo aqui para ver o arquivo após ser exportado. Observem que a compressão ele já está em baixa, né? Não precisa mexer mais nada, né? É só salvar, que o procedimento é o mesmo. Ele vai chamar o programa e vai visualizar. Observem que aqui eu não tenho marcações, não tenho nada. Por quê? Porque esse é o arquivo para a pessoa distribuir via internet, anexar no e-mail, né? Pode ser no WhatsApp. Ele fica com um peso de arquivo bem baixo, né? Se a gente abrir aqui, eu vou abrir para vocês aqui, para vocês verem o peso do arquivo, né? Então, observem, aqui temos, ó, esse aqui, o arquivo original, está com quase 14 megas, né? Vou ampliar aqui, né? Observem que o anúncio final ficou com quase 2 megas e o para a internet com 100K, né? Eu não preciso mandar um arquivo CMYK 300 dpi para a internet, não faz sentido isso, porque é para a pessoa olhar na tela. Então, olha aqui como fica perfeito, né? Fica perfeito para a pessoa conseguir, se vocês colocarem 100% na própria tela, dá para ler perfeito. E eu não estou ampliando muito, né? Mas a pessoa poderia, com o próprio navegador, ó, ter todos os detalhes do arquivo. Um arquivo bem levinho, que dá para enviar pelo celular, pela internet, postar em qualquer plataforma online, ok? Tudo bem até aí? Reparem num detalhe, que sempre que eu fui exportar o PDF, eu escolhi a opção de salvar como cópia. Qual a diferença? Se eu tivesse feito aqui salvar como, né, eu estaria fechando o meu arquivo original do Illustrator e deixando aberto o PDF que você salvou. Por isso é bom, para a gente manter essa dinâmica, salvem como cópia para não ter problema de você mexer no seu arquivo original, ok? Então, já vimos como exportar o PDF em baixa para web e em alta resolução para impressão, ok? Agora vamos ver como exportar esse mesmo arquivo a outros formatos que também podem ser solicitados, né, no decorrer da prática do dia a dia. Então, vamos ver os principais formatos, né, que podem ser solicitados para vocês. Basicamente, formatos de imagem, né?
Então, você pode exportar esse arquivo aqui, e o Illustrator oferece uma gama ampla de formatos. Vamos exportar os principais. Vamos exportar a JPEG, vamos exportar a PNG, vamos exportar a PSD. Você pode gerar um PSD aqui, né? Uma vantagem do Illustrator é que, como eles pertencem à mesma suíte da Adobe, né? Se você, por exemplo, tivesse feito esse arquivo aqui em camadas, né? Cada elemento numa camada, quando você exporta isso aqui a PSD, e a gente vai ver isso lá com o Photoshop, não vou me deter isso agora, porque eu vou explicar isso bem detalhado lá no Photoshop. Você pode exportar desde o Illustrator já um PSD com as camadas e o próprio Photoshop vai ler cada uma dessas camadas por separado. É bem tranquilo, bem prático. Então, para exportar o layout de vocês a formatos de imagem, existem vários caminhos, né? Eu vou ensinar o primeiro aqui, que é a partir do File Export. Observem que temos 3 opções aqui, ok? A primeira, né, e a gente vai ver melhor a primeira no segundo momento, quando a gente trabalha com o cartão de visita, significa que você pode exportar vários screens, quer dizer, várias páginas simultaneamente, né, a formatos de imagem compactados, né? Vamos deixar isso aqui para depois, para ver isso com o cartão de visitas, né? Aqui vocês têm essas duas opções. O exportar como significa que você pode exportar aquela página ou tudo que você tem na sua área de trabalho a um formato específico, em alta resolução ou em baixa, depende. Ele dá opções para você escolher. Ok? Vamos ver esse agora e vamos ver depois esse aqui, que é somente para web, né? Arquivos optimizados para web. Então, vamos entrar aqui em exportar como. Vamos escolher aqui a nossa pasta, né? E observem que aqui na opção de formatos temos várias opções, né? Esse primeiro, se você quer exportar a formatos de AutoCAD, né? Para quem trabalha com AutoCAD. O BMP é um formato já praticamente em desuso, mas foi talvez o primeiro formato utilizado, né? Um dos primeiros formatos de imagem utilizados na era da programação orientada a objetos, quer dizer, o Windows foi um dos precursores em utilizar o BMP, é um formato de altíssima qualidade de imagem, mas que é muito pesado, muito pesado como arquivo, né? Digamos que, para estabelecer um paralelo, o BMP vem a ser na imagem o que o Wave é, por exemplo, no áudio, no som, né? Então, o Wave é o formato utilizado quando você vai gerar a matriz do CD, né? O arquivo de som utilizado na matriz, né? Porque é de altíssima qualidade, só que é muito pesado. E o BMP, digamos que é mais ou menos o equivalente em formato de imagem. O CSS, que é um formato específico de formatação de texto para a internet, não tem nada a ver com imagem, né? Digamos que ele é um formato, uma linguagem que visualiza os atributos do texto na internet. O Flash, que já está em desuso, se você quer exportar a Flash, é CWF. Temos aqui o JPEG, tem esses formatos do Macintosh, o PNG, o PSD. O SVG é um formato de vetor para a internet, né? Utilizado para a internet, assim como o EPS é muito utilizado para impressão, porque ele aceita vetor. O SVG, digamos que é o formato vetorial para a internet, ok? O TIFF, que é o formato padrão em alta resolução para gráficas, né? TIFF 300 ppi CMYK é o ideal. O TGA é um formato também muito utilizado nos rendering, para quem renderiza, por exemplo, imagens em 3D, em software 3D, é um formato muito utilizado para gerar imagens em alta resolução a partir de software 3D. O TXT, que é um formato só de texto, e o Windows Metafile, que é um formato padrão de Windows, que é um formato basicamente vetorial, né? Mas que pode ser exportado aqui também no Illustrator. Então, vamos ver os três principais. Vamos ver o JPEG, o PNG e o TIFF, tá bom? Então, vamos começar aqui com o JPEG. Vou deixar esse mesmo nome e vou exportar aqui, ok? Aparece essa janelinha aqui. Deixar maior para vocês. Observem que eu posso, né? Ele dá a escolher
qual o modo de cores que você quer exportar. Se você quer que seja uma imagem para a internet, por exemplo, pode deixar em RGB. Se você quer gerar uma imagem para fazer uma impressão rápida, por exemplo, num birô, numa gráfica rápida, você pode deixar em CMYK aqui e exportar um JPEG em alta, né? Como equivalente ao PDF, ok? Então, eu posso ter essas opções, se quiser exportar tudo em escala de cinza. Então, vamos escolher aqui RGB. Observem que a qualidade, vocês podem deixar ela máxima aqui. E esse é o método de compressão, não precisa mexer, né? Pode deixar aqui o padrão, standard. E aqui na resolução, sim, vocês podem especificar qual é a resolução que vocês querem. Então, se eu quero que seja esse anúncio, um JPEG para a internet, eu posso escolher RGB 150, 72 dpi, né? Então, esse aqui é baixa resolução, média e alta resolução, ok? Se vocês querem uma coisa diferente, vocês podem escolher aqui outra resolução, por exemplo, colocar aqui 96, que também é uma resolução muito utilizada na internet, né? Ok? Então, tem essas opções aqui. Eu vou escolher aqui esse formato embaixo, vai ser um JPEG RGB 72 dpi. E aqui algo interessante, que é o acabamento do anti-aliasing, né? Quer dizer, do suavizado dos elementos que estão dentro da página. Ele tem três opções. None, que eu não recomendo, porque vai deixar tudo serrilhado, tudo que é fonte vai deixar serrilhado, né? As bordas vão ficar serrilhadas. Vocês podem escolher entre essas duas. Se o layout de vocês prevalece mais a questão da imagem, eu recomendo deixar essa opção de arte, né? Se o layout de vocês prevalece mais a tipografia, aí eu recomendo utilizar essa opção, né? Que vocês vão ver no preview, aqui nem tanto, mas aí no monitor de vocês pode dar uma diferença entre o acabamento final, né? A visualização final, tanto da tipografia quanto das imagens. Então, vou deixar aqui por padrão. Não precisa mexer aqui, incorporar o perfil, né, de cores. Aqui é só clicar em OK. E aí depois vocês vão na pasta de vocês e só visualizam aqui o arquivo, né? Olhem como ficou, né? Ficou perfeito. Vou deixar aqui na visualização normal para vocês verem, ó. Esse aqui é o preview normal, né? Se vocês querem, vocês podem aumentar um pouquinho, hein, para ver. Você vê que como eu gerei ele em baixa resolução, ele já tem esse tamanho, né, para a pessoa olhar na tela. Caso vocês não gostem dessa resolução, vocês podem exportar novamente, por exemplo, 150. Né? Vou salvar por cima esse mesmo arquivo, só que com uma resolução melhor. Vou deixar aqui em 150, RGB 150. E vocês vão ver que ele vai ficar muito melhor, né? Aqui, ó. Tamanho real agora é esse aqui. Então, a visualização fica perfeita. Ok? Você vê que, né, 150 fica perfeito. Ok? Então, aí essa é a opção de JPEG para exportar o arquivo. Tudo bem até aí? Então, beleza. As opções do PNG são iguais, né? Vamos exportar aqui a PNG, exportar como, e vamos escolher aqui PNG, né? Lembrem que o PNG, digamos, ele veio a substituir o GIF, né? Basicamente tem as mesmas propriedades, só que hoje em dia o PNG, digamos, é um formato com mais qualidade do que o GIF, mas ele é exatamente igual ao GIF no sentido que é uma paleta indexada de até 256 cores e que permite gradientes com muita qualidade para a tela e, além disso, aceita fundos transparentes, né? Então, digamos que ele é como se fosse um PSD para a internet, né? Ele é um arquivo, assim como o TIFF também aceita transparências, né? O PNG, mas é um formato em baixa resolução para veiculação na internet e usar nas mídias digitais. Então, vou exportar aqui o meu arquivo. Observem que, basicamente,
a janela é exatamente muito parecida com a anterior, só que observem que aqui, né, eu tenho a opção de transparência, né, que o JPEG não tem. O JPEG é um formato chapado, ele fleta a imagem, né, mas aqui, se eu tivesse uma área aqui, por exemplo, a Angelina, que queria deixar o fundo, né, da página sem uma tarja branca, aqui apareceria totalmente transparente essa área branca aqui, ok? Então, é para isso que serve o PNG. Aqui as formatações são as mesmas, eu posso deixar 150, né, o acabamento do anti-aliasing, né? E aqui, se eu quero chapado ou eu quero transparente. Como eu não necessito nesse momento a transparência, eu não vai fazer a menor diferença, ok? Eu poderia usar aqui preto, branco, tanto faz, porque a minha área de fundo está totalmente preenchida, ok? É só clicar em OK e visualizar aqui o PNG. Observem que ele fica perfeito, né? Em todas as qualidades do arquivo original, ok? Não, no caso, João, se você deixou um Google Espaço transparente, para a impressão não vai fazer a menor diferença. Que o PDF, para o PDF, essa área vai ficar branca. Lembrem que vou fazer um teste aqui para vocês entenderem, né? Utilizem o PNG, né? Quando vocês vão enviar, por exemplo, a marca, se eu quiser, por exemplo, essa marca aqui, eu vou pegar ela aqui e vou criar um novo arquivo aqui, uma nova página, só para vocês entenderem a lógica, né? Então, eu vou colocar essa marca aqui, vamos supor que eu quero exportar isso aqui a PNG para vocês entenderem a lógica da transparência. Eu vou exportar aqui, vou colocar aqui marca cliente, exportar esse PNG. Observem aqui, ele está exportando tudo, né? Porque não, ele só consigo fazer isso na outra opção que a gente vai ver, mas já vou explicando aqui, né? Observem como aqui a área, né, referente a logo que está do lado direito, o fundo está totalmente como se fosse um xadrez. Significa que aqui não tem cor. Essa área aqui está totalmente branca, ok? Então, toda essa parte aqui está preenchida pelo anúncio. Essa parte da direita, observem que tem todo esse fundo transparente. Então, se eu carregar isso na internet, eu poderia, por programação, colocar, né, por código, uma cor por trás dessa logo que ela vai ficar, ele vai respeitar todas as áreas de transparência dessa marca. Ok? Entendido? No caso do PDF, não vai dar problema, não. Mas eu sempre gosto de colocar, mesmo que seja branco, gosto de colocar um elemento, uma tarja, um fundo. Ok? Beleza. Tudo bem até aí? E por último, se vocês querem exportar isso aqui a um TIFF, ou um PSD do Photoshop, tanto faz, né? Vocês podem escolher aqui o PSD ou o TIFF, né? Se vocês escolhem aqui o PSD, né? Observem que ele vai dar as opções, né? As mesmas do JPEG, só que com uma diferença aqui no meio. Aqui temos, primeiro, o padrão de cores, a resolução, né? E aqui ele tem um detalhe interessante. Se vocês escolhem o CMYK, né? Ele oferece a opção de você salvar as camadas, né, do Illustrator, né, para serem vistas no Photoshop como camadas separadas. Observem que se eu escolho RGB, eu não tenho essa opção. Ele só me dá a opção de imagem fletada, imagem chapada. Então, caso vocês queiram utilizar esse anúncio para trabalhar no Photoshop, vamos supor que vocês fizeram um cartaz aqui e vocês querem trabalhar depois no Photoshop para aplicar outros efeitos, né, nas camadas por separado, vocês podem exportar aqui como CMYK. Observem que ele, se você escolhe aqui escrever camadas, né, ele vai preservar todos os textos de camada e toda a capacidade de manipulação do arquivo dentro do próprio Photoshop, né? Então, isso aqui é bem interessante.
É claro que eu não salvei isso aqui em camadas, eu fiz tudo numa camada só, né? E no caso no Photoshop eu vou abrir numa camada só. Mas eu poderia ter colocado cada elemento numa camada que o Photoshop ia aceitar, ok? Tudo bem até aqui? Beleza, então vamos fechar esse nosso arquivo, vamos para a última parte do nosso projeto, da nossa aula. Eu vou fechar aqui esse arquivo e agora vamos criar para esse mesmo cliente um cartão de visita institucional que vai ter faca de corte, né, nos cantos e vai ter um verniz localizado na marca, ok?